Galera, no vídeo de hoje eu vou estar dando dicas para vocês de como vocês estarem montando os seus conjuntos de runa. E galera, caso você tenha gostado do conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Sem mais demoras, bora pro vídeo. E aí pessoal, para quem não conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, assim que vocês chegarem aqui em Xenia, vocês vão estar começando a ganhar runas. E a melhor maneira de vocês estarem equipando runas de começo é vocês estarem equipando as runas que estiverem mais fortes, tá? Para identificar isso, basta vocês pegarem a que estiver em primeiro, porque o jogo automaticamente ele faz uma seleção aí das runas, no qual a que tiver aqui em primeiro é a mais forte, tá? Então basta vocês virem aqui e estar equipando todas as runas que estiverem aumentando o ataque total de vocês. Bom, só que galera, a primeira dica que eu falo para vocês é que de acordo com vocês forem passando as fases, né, pegando aí diariamente essas runas através dos conjuntos aqui diários da loja, eu aconselho vocês estarem criando 3 tipos de conjuntos de runas, tá? No primeiro conjunto, vocês vão estar guardando as runas mais fortes, né? A runa que tiver aqui em primeiro, né? Que aumenta mais o seu ataque total, bom? Vocês vão deixar aí um conjunto que seria as runas que aumentam mais o seu ataque total, né? Que é o padrão aí que praticamente a galera faz. O segundo conjunto, galera, que eu falo para vocês estarem mantendo sempre é a runa do conjunto, né, que tem o efeito de conjunto da raiva mais forte que vocês tiverem, tá? Por exemplo, essa runa aqui, ó, é a runa aí de conjunto da raiva que eu tenho mais forte aqui das runas atuais. Vocês vão estar guardando aí a runa mais forte do conjunto da raiva. E o terceiro conjunto que eu falo para vocês estarem guardando aí de cada formato das runas é de resistência de Auri, tá? Na primeira runa aqui e na segunda, elas não têm resistência de Auri no atributo primário, somente no secundário. Então vocês têm que vir aqui de um por uma para estar localizando. Por exemplo, essa daqui, ó, aqui tem mais resistência, ela dá 2,43% de resistência de Auri. Então vocês vão estar guardando as runas que derem mais resistência de Auri, né? Como eu falei, a primeira e a segunda runa elas só dão na secundária. No caso, essa daqui é a que está dando mais, então eu vou estar guardando ela. Aqui eu tenho essa T4, ela dá 2,92%, então eu vou estar guardando ela. Agora aqui da terceira runa para frente, né, da terceira, a quarta e a quinta, ela já vem no primário. Então no caso, aqui eu tenho mais resistência de Auri, essa daqui, né? Então eu vou estar guardando ela. As demais eu posso desmanchar, tá? Vamos ver aqui eu tenho essa T5 aqui, ó, que dá 8,97%. Essa daqui eu vou estar guardando. As demais eu vou estar desmanchando. E aqui eu tenho essa de 7,59, né, que já está equipada aqui, que é a maior que eu tenho, né? Então eu vou ficar guardando ela aqui. Bom, então no caso vocês vão estar guardando desses 3 conjuntos. O conjunto com a runa que tiver mais forte no momento, tá? A runa que tem o conjunto da raiva mais forte que você tiver. E o terceiro conjunto, que é o conjunto de resistência de Auri. Bom, como é que vocês vão estar utilizando esses 3 conjuntos aí? O conjunto de resistência de Auri, tá? Você só vai utilizar ele quando você for no continente de Auri, tá? Somente aqui que você vai utilizar ele, tá bom? Porque é mais interessante aqui no continente de Auri você ter resistência de Auri do que os demais atributos, tá? A resistência de Auri, ela aumenta tanto o seu ataque, a sua defesa e seu HP. Bom, então o atributo se dizer que tem mais peso no personagem, né, que você tem que estar mais focando no continente de Auri, é resistência de Auri. Bom, então esse conjunto aí que dá muita resistência de Auri, vocês só vão utilizar ele aqui no mundo de Auri, porque é o único continente também, né, que tem o debuff de Auri, né? Os demais eles não têm esse debuff, né? Aqui em Xenia, Arquimídia, Torre da Extinção, não tem nada de debuff de Auri. Então essa resistência não serviria para nada. Então você só vai utilizar esse conjunto aqui no continente de Auri, tá? Então você vai ficar guardado aí, você vai guardar essa runa aí para utilizar no continente de Auri. Agora o primeiro e segundo conjunto que eu falei para vocês estarem guardando, que é o conjunto aí de runas mais fortes e o conjunto de runas aí que tem aqui o embleminha, né, do conjunto de raiva. E como é que vocês vão estar utilizando esses 2 conjuntos aí? Porque é o seguinte, galera, quando vocês forem equipar as runas, né, para causar dano, né, dano puro fora do continente de Auri, vocês têm que verificar o seguinte:
né? Se é mais interessante você colocar a runa mais forte ou se é melhor você ativar o conjunto da raiva. Por exemplo, aqui eu tenho essa runa que é a mais forte que eu tenho aqui desse formato, certo? Só que, por exemplo, como eu já tenho uma runa que é equipada da raiva, que também é a mais forte aqui desse formato, se eu equipar ela, vou perder 753 de ataque total, né? O ataque total ele é nada mais que a soma dos demais atributos expressados num valor, né? O ataque total ele não significa dano, né? Tanto que você pode ver a galera aí que tem um ataque total muito alto, chega na fase não causa muito dano, porque o cara tá lá encher o personagem de recuperação de MP. Só que aqui que vocês têm que verificar é o seguinte, né? Essa runa aqui, ela, se dizer, o jogo tá falando que ela é mais forte, né? Ela dá mais ataque total pro meu personagem, né? Só que aí vocês têm que olhar o que você vai estar perdendo nessa runa em comparação ao efeito de conjunto que você vai estar ganhando. Por exemplo, aqui, ó, se eu equipar ela, o que eu vou estar perdendo? Vou estar perdendo HP, vou perder 163 de HP, vou perder 0,46% de acerto crítico, vou perder recuperação de HP e recuperação de HP no PVP, vou perder 7,59% de ARE, né, de resistência de ARE. No caso, se eu fosse em ARE, né, não seria interessante substituir aqui. Só que no caso, esse conjunto de dano, né, como eu falei, a gente geralmente só vai utilizar fora de ARE, né, porque como eu falei para vocês, em ARE é mais interessante utilizar resistência do que focar em dano, né, já que a resistência ela tem muito peso, né, bem mais peso do que as runas aqui de dano. Então, no caso, eu vou estar perdendo esses atributos aqui, né? Tirando aqui a resistência de ARE, porque, como eu falei, esses conjuntos a gente vai utilizar fora de ARE, então isso aqui não vai ter peso pra gente. Só vai ter peso aqui em relação a dano mesmo, só o acerto crítico, né? Que meio que eu vou ter menos chance de critar do que eu equipando essa runa, né? Só que em compensação, vou ativar o efeito de conjunto aqui. Eu vou ganhar mais 5% do meu ataque. O meu ataque atual ele é de 24.518. Né? Eu vou pegar esse valor vezes 0,05, seria a porcentagem, né, dos 5%. Então, no caso, eu pegar 24.518 vezes 0,05. Deu um valor aí de 1.225 de ataque. Então, no caso, só de eu ativar esse conjunto aqui, vai aumentar o meu ataque em 1.225. Só que esse aumento ele só acontece em fase. Ele não mostra aqui quando você ativa ele, né? Então, no caso aqui, o jogo fala que não estou ganhando nada, mas o buff aqui está ativo. Então, quando eu entrar em fase, em vez de eu ter os 24.518, né, eu vou ter aí, deixa eu colocar aqui mais, 518, vou ter 25.743 de ataque. Então, quando vocês forem equipar as runas, vocês têm que verificar isso aí. Se é mais interessante eu equipar a runa que está mais forte ou se é mais interessante eu equipar o conjunto, tá? Quando vocês verem, vocês podem ver que meus personagens, eles estão com, a grande maioria, né, tá com dois conjuntos da raiva ativo, né? Pode ser que o meu personagem podia ter mais ataque total, só que eu preferia abrir mão desse, se dizer, aumento de ataque total para causar mais dano, devido ao efeito de conjunto ser melhor do que a runa mais forte que eu tenho, tá? Então, toda vez que vocês forem equipar uma runa, vocês têm que olhar qual é a runa mais forte e tem que ver se é mais interessante você utilizar uma runa, se dizer, que dá menos ataque total, mas que dá o efeito de conjunto da raiva, do que utilizar a runa que dá mais ataque total, né? Por exemplo, aqui no Laz, eu utilizo as runas dessa maneira aqui, tá? Eu fico com menos ataque total, mas eu fico com 10%, né? Por exemplo, aqui a gente comparando, eu tirei duas runas fortes aqui, foi essa daqui e essa daqui, né? Deixa eu equipar aqui, eu vou mostrar. Por exemplo, se eu equipar essa daqui, ó, o que eu vou perder? Vou perder 10% de dano crítico, né? 10,56% de dano crítico. E vou perder também um pouco de ataque, né? Vai cair 277 no ataque. E eu equipei aqui essa daqui também, né? Aqui eu praticamente perdi. Deixa eu só voltar aqui. Vou equipar aqui pra gente ver aqui também.
Perder aqui também 104 de ataque, né? E 0,92 de acerto crítico. Só que aí eu ganhei mais 5% de efeito de conjunto, né? Então se a gente pegar a calculadora agora, com esses dois efeitos de conjunto ativos, eu tenho agora 24.137 de ataque, vezes 0,1%, que seria os 10%. Dá 2.413 a mais de ataque. Então, no caso, eu perdi esses status, mas quando eu entrar em fase, eu vou ganhar mais 2.413 de ataque. Que seria os 10% aí. Se eu colocar mais o valor que eu tenho, né, que é de 24.137, quando eu entrar em fase, eu vou ter um ataque aí de 26.550. Bom, então vocês têm que sempre estar verificando se compensa mais eu utilizar o conjunto ou eu utilizar a runa mais forte, tá? E por que eu aconselho vocês estarem utilizando aí o conjunto da raiva? Não um da destruição e um da raiva, por causa do seguinte. Para você utilizar o conjunto da destruição e da raiva, você tem que ter todas as runas com o conjunto certo, né? Porque o conjunto da destruição, você precisa de 3 runas da destruição e um conjunto da raiva, e 2 conjuntos da raiva. Não tem uma runa de respiração, como no caso aqui, os 2 conjuntos aqui da raiva, né? Porque para ativar o conjunto da raiva, você só precisa de 2 runas. Da destruição você precisa de 3, né? E sobra 2. A não ser que você só queira pegar o conjunto da destruição, aí fica 2 runas para você respirar. Só que, ao meu ver, não é muito interessante, né? Ao meu ver, ou você pega 2 conjuntos da raiva, ou um da destruição e um da raiva, né? Só que um da destruição da raiva, como eu estava falando agora há pouco, você não tem runa para respirar. Você sempre tem que pegar o conjunto da raiva e da destruição. Da raiva e da destruição. Você não pode ter nenhuma runa de outro conjunto, né? Então, por exemplo, se você tiver ativado, se você tiver com o conjunto da destruição ativado, né? Caso você pegue uma runa muito forte de um outro conjunto, né? Não tem como tirar, porque senão você vai perder o efeito de conjunto da raiva ou da destruição. Você não tem nenhuma runa para alterar. Agora vamos supor, se você agora tiver feito 2 conjuntos da raiva, você já tem uma runa para respirar. E como eu falei para vocês estarem guardando sempre uma runa mais forte, uma da raiva e uma de ar. Então sempre você vai ter uma runa da raiva aqui, né? Por que eu deixei essa daqui para respirar, né? Por que ficou essa daqui para respirar? Porque de todas as runas que eu tenho aqui, a que não faz parte do conjunto da raiva mais forte é ela. Porque, por exemplo, se eu pegar essa runa aqui, ó, ela aumenta 3k 667. Agora, vamos supor, agora eu estou equipado aqui com essa daqui, ó. Essa daqui eu perco 6k 669. Então, no caso, essa daqui, quando eu equipo ela, eu ganho 6k e tanto. 6k e 700, arredondando aí. As demais, se eu colocar mais forte, eu não ganho 6k, eu ganho menos. Aqui eu ganho só 3. Essa daqui, na verdade, já é a mais forte, né? Essa daqui eu só ganho 740, tá? Então você pode ficar alterando. Se você ficar com o conjunto aí da raiva, você sempre tem uma runa para respirar, né? Agora da destruição, não. A destruição fica mais difícil porque é muito canseiro você conseguir runas boas e ainda com o conjunto certo, né? Aí da destruição praticamente você fica sem alternativa, sempre tem que ter 3 runas ali ou abrir mão do conjunto, né? Agora o da raiva não, da raiva você já tem uma runa, uma válvula de escape, né? Caso você queira, né? Você tem aí uma runa que você sempre pode ficar alterando. Então, por exemplo, se eu peguei agora uma runa circular T5 lendária, forte pra caramba, que aumenta aí o meu ataque total em uns 20k, eu posso vir aqui muito bem, ó, e trocar essa daqui e equipar essa daí que aumenta 20k, ó. Fica de boa, entendeu?
Então, da raiva tem essa válvula de escape. Então, você vai melhorando de acordo com o que você vai pegando as runas. Você vai pegando runas aí fora do conjunto fortes. E você vai pegando também runas que tem um conjunto fortes, né? Cada vez mais vai melhorando. Então, sempre dê essa olhada, tá? Não equipe somente a runa mais forte do momento. Vê se você equipar 2 runas da raiva, dá mais status o seu personagem na fase em si, né? Do que a runa mais forte aumentando seu ataque total. Então, sempre que você for equipar o seu conjunto de runas, sempre olhe isso aí. Se compensa mais utilizar o conjunto do que utilizar a runa mais forte. Agora, sobre os aprimoramentos das runas. Galera, o jogo aqui, ele fala uma coisa aqui que eu quero dar destaque para vocês. Que ele fala aqui o seguinte: aprimoramento pode conceder uma enorme quantidade de experiência com certa chance, tá? O pessoal falou disso para mim em live, que é o seguinte: quando vocês forem aprimorar a runa, vocês podem dar sorte de conseguir sucesso. Esse sucesso, quando ele acontece, ele pode dar mais experiência do que a quantidade de experiência que você vai ganhar com as pedras que você investiu, tá? Só que aí o jogo ele não fala qual é a chance, qual é essa porcentagem dessa chance, né? E o quanto a mais que vai vir. Ele só fala que você vai ganhar uma enorme quantidade de experiência e uma certa chance. O interessante seria se ele falasse assim: olha, tem X chance disso acontecer, né? Mas ele não fala. Mas é uma coisa que pode acontecer também quando vocês forem aprimorar, né, as runas. E galera, quando vocês forem aprimorar as runas, tem ciência que caso vocês peguem uma runa melhor, tá? As pedras sombrias que vocês investiram nas runas não serão totalmente voltadas, né, retornadas para você quando você desmanchar a runa. Por exemplo, eu investi 100 pedras sombrias, né, como mostrei para vocês, para aprimorar essa runa aqui para mais 3. Se eu desmanchar ela, só vem 78. Tá? Então, no caso, você não recupera todas as pedras sombrias que você investir, a mesma quantidade que você investir no aprimoramento. Bom, no caso, quando vocês forem aprimorar uma runa, tenha ciência disso, tá? Para não ficar aprimorando runa direto, porque quando você for desmanchar, você não vai pegar a mesma quantidade de pedras sombrias. Então, no caso, você meio que desperdiça uma quantidade, né? Quando você troca de runa. Bom, e outra coisa que eu quero falar para vocês, galera, sobre o aprimoramento aqui, é sobre uma tabelinha que um maninho chamado Tiomasta fez lá na comunidade do próprio Grand Chase, tá? Lá na Steam, lá na aba guias, tá bom? Ele fez aqui essa tabelinha aí que eu tô colocando aí na tela, tá? Através dessa tabela aí, a gente consegue ver a diferença da quantidade de atributos que uma runa pode vir em relação à outra, né? Como ele mostra aí, a runa T1, né? Ele colocou aqui com 100% e a secundária como 100%. Então, seja o padrão, né? Então, a gente pode colocar aí zerada, né? Por se dizer, né? E ele mostra aqui que na T1, né, a gente consegue ver que a estatística secundária ela não varia, ela sempre permanece a mesma, né? Então, tanto faz se você pegar aqui uma runa épica ou comum, todas elas vai dar a mesma porcentagem, se dizer. Por exemplo, essa runa aqui, ó, ela dá 182. Se vir ataque numa lendária, vai ser a mesma. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Não, aqui é só outra variante. Vou ver se a T3 aqui ganha. Aqui, ó, essa daqui, ó, tá dando 182 de ataque ali, ó. Essa daqui é a lendária, dá 182, tá? Então, como ele mostrou aqui na lista, a estatística secundária não altera da qualidade da runa. Não importa se a runa é normal, bem que a normal não vem, né? Então não importa se a runa é rara ou lendária, o estatístico secundário vai ser sempre o mesmo, tá? Não vai alterar, só vai alterar na qualidade da runa os atributos primários, tá bom? Somente os atributos que tem aqui embaixo, tá? Aí na T2 já altera, né? Como a gente pode ver, a secundária subiu 33,4%, né? A T3 já aumentou 166%, T4 aumentou 200%, né? Aumentou mais 100%, a T5 aumentou 133% a mais, né? Então, no caso, a gente consegue ver que o atributo secundário ele só aumenta com o rank, ele não aumenta com a qualidade. Bom,
Outra coisa que a gente pode ver é que a quantidade que aumenta o primário de acordo com o ranking, né, e de acordo com a qualidade. A T1, né, normal, né, ela tem o, se dizer, 100%, né, o tanto de dano aí padrão. Agora, se você pegar uma runa lendária T1, ela vai ter um aumento de 120% a mais do que uma runa comum, né? Então, no caso aqui, deixa eu ver se eu acho uma runa aqui que tem o mesmo padrão aqui, ó. Essa runa aqui, ó, a T1 aqui, ó, tá dando 183 de defesa. A lendária dá 404. A gente pegar a calculadora, vai dar mais ou menos esse valor. Vou pegar a calculadora aqui, fazer o cálculo aqui. Dá um número bem próximo, né? Como é porcentagem, dá um número bem próximo. Vou pegar aqui 183. Deixa eu ver se eu consigo colocar a calculadora na tela. Aí, saiu. A calculadora tá aí, né? Então vou pegar aqui 183, né, que é o valor da runa, no normal, vezes os 120%, né? No caso aí era, no caso 2,2%, dá 402,6. Então praticamente 404, né? Bem próximo o valor aí. Então, galera, a gente consegue ver o quanto pode vir, né? A gente consegue, através dessa tabela, a gente consegue ver o quanto mais forte a runa pode vir, né? O máximo que a runa pode vir. Por exemplo, se a gente pegar aqui em comparação a runa de defesa, de novo na calculadora, a gente consegue ver o quanto pode vir no máximo de defesa, né? Uma runa de defesa. Vou pegar aqui, ó, a base é de 183. Quanto que viria uma runa T5 lendária, o máximo possível, né? A runa mais forte aí de defesa. Eu pegaria o 183 vezes os 514, né? Então, no caso, ficaria 5,14. Daria 940, né? Praticamente, pode ser que dê mais, né? Igualzinho deu aqui, né? Aqui na calculadora deu 402,6, né? Anterior. Então pode ser acima, um pouco mais acima do que isso. Mas no mínimo aí era 940 de defesa. Uma T5 lendária, né? Com atributo primário de defesa. Bom, então através dessa tabela a gente consegue ver o quanto pode vir uma runa. O quão mais forte ela pode vir. Então, por exemplo, se você tiver uma runa aí que você tem aí T2, T3, rara, épica, lendária, você consegue ver o quanto de porcentagem que ela dá e medir em comparação a máximo dela, né? Olha, será que se eu pegasse uma runa aí ficaria bom? Então, você consegue ver isso daí também. E outra coisa que ele fala aqui sobre o aprimoramento, né, é o quanto de aprimoramento que você ganha aprimorando a runa. De acordo com o que ele fala aqui, ó, ele fala aqui que aumenta 2,61%, 61% por aprimoramento. Então, toda vez que eu aprimorar uma runa aqui, né, um level na runa, deixa eu descer aqui, vai. Desce. Aqui. Vamos pegar uma runa T1 aqui com o número que é mais fácil. Ele aumenta 2,61%. Se a gente pegar a calculadora aqui, ó, dá o 183 vezes 100, né, o 100%, vezes 100,0261. 187, alguma coisa. Como ele mostra aqui, vai ficar para 188. Então, praticamente arredondando, daria 188. Né? Então, no caso, ele fala que a cada level que você aumenta 2,61% mais ou menos. Então, no caso, depois dos 10 levels, você vai ter um aumento aí de 26,1%. Né? Então, no caso, essa runa aqui, quando eu pegar 10 níveis nela, fazendo o cálculo, né, ficaria 183 vezes o 1,26, né? Daria 230 de defesa, ela no máximo, ela no level 10. Outra coisa que vocês conseguem calcular também é o atributo secundário. Ele também fala aqui no atributo secundário. Ele fala aqui o seguinte, né, que ele vai escolher uma estatística secundária aleatória, né? Então, no caso, ele vai escolher uma estatística secundária aleatória
né, se caso a runa for lendária. Se a runa não for lendária, ela vai gerar um outro atributo, né, como a gente falou lá no vídeo anterior de runas, tá? Caso você não tenha visto o primeiro vídeo de runas, né, aconselho vocês estarem vendo lá para vocês entenderem como funciona as runas no geral, tá? Esse vídeo aqui já é mais para dar dicas. Lá no vídeo agora, esse vídeo que eu tô falando agora, já é para explicar as runas no total, né? Como é que funciona, o que é runa, né? E tudo mais, né? Então, como a gente viu lá no vídeo anterior, né? As runas que não são lendárias, quando você aprimora ela nos níveis 3, 6, 9 e 10, elas são aprimoradas caso a sua runa seja lendária. E ele fala aqui que aumenta em 15%. Ele fala aqui, ó, escolhe uma estatística secundária aleatória, uma das 3, né? E aumentará, né, em 15% mais ou menos o status dela. Né? Então, no caso, quando eu for aprimorar, por exemplo, essa runa lendária aqui, ó, quando ela pegar o mais 3, level 3, aqui aparece aqui as 3 interrogação, né, que pode aprimorar uma dessas daqui, ela vai aumentar em 15%. Vai aumentar em 15% um desses valores aqui. Mas então é isso aí, pessoal. Essas são as dicas que eu queria passar para vocês, tá? Para vocês estarem organizando suas runas dessa maneira, para vocês estarem progredindo da melhor maneira possível no jogo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não entendeu algo, vocês podem estar comentando aí que eu vou estar respondendo para vocês. E galera, como eu falei para vocês, se puder deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse aqui, basta você inscreverem, e para se notificar é só ativar o sininho ao lado. E caso você queira ajudar o canal, gosta do vídeo do canal, quer me ajudar, você pode estar me ajudando através dos próprios meios aqui do YouTube ou através do Pix aí na descrição, canaldesquiadebelmonte@gmail.com. Então é isso aí, até a próxima aí. Lows.